Tá bom. Parece aqui também. Olha. Esse muito aqui. Isso. Tá bom. Versículo 14. João, capítulo 12. Versículo 14, por gentileza. Vamos encontrar também? João 12, 14. Versículo, o subtítulo diz: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 14 diz: E achou Jesus o jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito. Vamos estar repetindo, por gentileza, o versículo 14 no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Se encheu Jesus em jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Meu Deus, está uma vossa no versículo me dizendo ao santo nome do Senhor. Está entrando a introdução rapidamente, conforme a palavra faz dizer que a qual Jesus, a multidão aqui onde foi lido, no João 12, do versículo 12 em diante, a introdução, você não pode sentar, fique à vontade, que a qual a multidão, sabendo que Jesus iria passar em Jerusalém, por Jerusalém, eles se reúnem, e a palavra faz dizer que agora eles pegam ramos de palmeiras. Para quê? Para que quando Jesus viesse, eles assim viessem a jogar no chão, de acordo com que a qual Jesus ia passando e caminhando, e jogasse aqueles ramos de palmeiras, e clamando em adoração a Jesus: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Os versículos nos relata sobre isso. E ali havia uma festa. Jesus iria passar por ali, conforme estava tendo uma festa, e eles recebendo a Jesus. E ali o principal da festa, como tem de ser, era Jesus. E por que aquela multidão reverenciam a Jesus na caminhada da festa em Jerusalém? Porque a multidão tinha escutado que em outrora ali Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Lázaro sendo este irmão de Marta e Maria, ou Maria e Marta. Ou seja, ali aquela multidão, sabendo que Jesus o havia ressuscitado a Lázaro, assim eles vieram ali, encheu de multidões, sabendo que Jesus iria vir naquela festa em Jerusalém, e jogaram ramos de palmeiras e adoraram Hosana, Hosana, adoraram ao nome do Senhor. E o que Jesus faz? Ele pega um jumentinho. Ele poderia muito bem vir numa carruagem, ele era Jesus. Ele poderia vir amontado sobre um dos cavalos mais bonitos que houvesse ali, era Jesus. Mas não, a Bíblia fala que ele pega um jumentinho e se assenta, onde foi lido no versículo 14, assenta-se sobre o jumentinho. E ali os discípulos não entenderam nada na hora. Talvez aquela multidão esperava passar um Jesus assentado sobre um dos melhores cavalos, já dito e repetindo. Talvez eles esperavam Jesus passar ali naquele caminho na festa de Jerusalém, numa carruagem, mas não, Jesus se assenta sobre um jumentinho. E os discípulos na hora não entendem nada, mas depois eles lembraram que a coisa está escrito na palavra, que é o Filho de Deus iria se assentar no jumentinho. E assim continuaram adorando o Senhor. E os fariseus falaram: para que isso daí, se não aproveita em nada? Saindo da introdução, já entrando na administração, de acordo com que a qual nos faz entender o Espírito Santo, a palavra repetindo como foi na introdução, agora na administração, que a qual a multidão, ao saber, já dito, repetindo agora na administração, que Jesus iria passar para a festa por Jerusalém. E o que eles fazem? Eles preparam o caminho, trazem ramos de palmeiras para adorar o Senhor Jesus Cristo.
nesta parte, já nos faz entender que aquela multidão que incentivou e motivou a eles se chamarem a atenção para que viesse até encontro de Jesus, é lembrar que é com Jesus lá atrás, em outrora, havia ressuscitado a Lázaro, irmão de Maria, e Marta, ou Marta e Maria, e assim, sabendo disto, vieram a adorar a Jesus, já nos fazendo entender o Espírito Santo que é com Deus não nos chamou. Obrigado. Deus não nos chamou para apenas contar picuinha, mas sim para contar história, que é qual venham dizer ao nosso respeito, não falar mal. Aquele dali não é crente nem aqui nem na China. Infelizmente tem pessoas assim, em que a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual há tais comentários de tais pessoas, só palavras negativas. O irmão fulano é uma bênção, aí outra pessoa fala o quê? É uma bênção nada, só Jesus na causa dele. O irmão prega bem, aí vem outro com palavra negativa, o quê? Ele prega, mas não vive aquilo que prega. Mas ei, nós não fomos chamados para ser conto de fadas, mas sim para ser conto de história, aonde a pessoa vem falar e dizer: rapaz, eu conheço o pastor Adeilton, uma vez ele orou para uma mulher que tinha câncer e aquela mulher foi curada na mesma hora. Eu conheço o irmão Antônio Pini, rapaz, que homem de Deus, que varão abençoado. Ou seja, nós fomos chamados para contar história onde as pessoas vêm se referir ao nosso respeito. Aleluia. Eles lembraram que Jesus havia ressuscitado a Lázaro em outrora. É isso que a qual o Pai Celestial nos traz: uma unção, uma autoridade, um poder que é qual venha contar a história, aonde meu dizer: rapaz, que coisa sobrenatural que Deus operou através do fulano, que poder que desceu naquele lugar através da irmã Ciclana, rapaz, que milagre que Deus fez. Deus fez o impossível através dele, Deus fez o impossível através dela. E o Senhor está perguntando para cada um de nós: o que será que estão falando sobre o nosso respeito? O que será que estão falando sobre mim? O que será que estão falando sobre você? Irmãos, mesmo nós tentando dar bom exemplo, nos santificando, nos separando, sempre tem alguém que fala mal de nós. Imagine se nós não vigiarmos, imagine se nós dar mau exemplo, aí que vão falar mesmo. Então, vigie. Aleluia. Talvez eles esperavam Jesus, repetindo conforme toda a introdução, agora na ministração, na pregação. Talvez esperavam Jesus vinha sentado sobre um cavalo bonito. Talvez esperavam Jesus vir passar na festa por Jerusalém numa carruagem, talvez seguido de um grande exército. A esperança daquela multidão era receber Jesus da melhor maneira possível e Jesus chegando glorificado. Aleluia. Mas não. Jesus pega um jumentinho e se assenta sobre o jumento. Os discípulos não entenderam nada na hora, mas depois eles entenderam que o que Jesus estava fazendo era humildade e cumprimento daquilo que estava escrito há muito tempo atrás. Que de fato estava realmente escrito que iria passar, o Filho de Deus iria passar assentado sobre o filho da jumenta. Que qual é? O jumentinho. Aí depois que eles se lembraram acerca deste
tudo que Jesus fez, ou melhor, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos instruiu, verbalmente, além de Ele nos ensinar verbalmente, na teoria, Ele nos ensinou na prática. Por exemplo, tudo que Jesus nos ensinou, Ele fez, Ele praticou tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos instruiu. Por exemplo, Jesus nos ensinou a amar, mas além de nos ensinar a amar, Jesus amou primeiro. Aleluia. Jesus nos ensinou a ser humilde, mas além de Ele nos ensinar a ser humilde, Ele foi humilde. Jesus nos ensinou a ser manso, mas além de Jesus nos ensinar a ser manso, Ele praticou a mansidade, Ele foi manso. Aleluia. Ou seja, Jesus não foi nenhum hipócrita, mas tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos instruiu, Ele praticou. Mas vivemos no meio de uma nova geração, em que agora muitos cumprem-se o versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo com falsos discursos, que a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa quer pregar sobre a obediência, ele prega sobre a obediência, mas não vive sobre a obediência, ele louva sobre a santidade, mas não vive um pingo de santidade, prega a palavra de Deus, mas não vive o que prega, louva louvores sobre o amor, mas não ama o teu próximo, ou seja, é o hipócrita que não só quer pregar, só quer louvar, só quer fazer, mas não quer praticar, não quer viver aquilo que prega. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo, vive o que está pregando primeiro, pratica as boas obras. Santo Deus de Israel. Amém. A palavra pode dizer, conforme foi lido, Jesus com a sua humildade, Ele se apegou ao jumentinho, sabendo que a multidão estava esperando quando Ele passasse por Jerusalém, indo naquela festa. Ele pega o jumentinho, Glória a Deus. Ele pega o jumentinho e se assenta sobre o jumentinho. E assim joga ramos Aleluia, Jesus. de palmeiras. Hosana, aquele que veio fazer a vontade do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Jesus seja louvado. Irmão, Jesus que era Jesus e permanece sendo Jesus, aquele mesmo que abriu mão de toda a sua glória lá nos céus, se encarnou num corpo humano, pagou um alto preço, Ele com toda a sua glória lá nos céus, Ele sendo Deus, Ele teve a humildade de pisar nesta terra, Ele teve a humildade de passar tudo aquilo que nós passamos, e Ele ainda passou pior. É verdade. Olha a humildade de Jesus, irmãos. Ele é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória. Jesus era o Verbo, como costumo citar e dizer sobre esse versículo. Por que era o Verbo? Na língua portuguesa, verbo significa aquela parte numa frase em que a qual se há uma ação. Ou seja, por exemplo, eu vou pedalar hoje. Aonde está o verbo nesta frase? Pedalar. Por quê? Porque a palavra pedalar na frase é uma palavra de ação. Eu vou correr hoje. Aonde está o verbo? Está no correr. Por quê? Porque segundo a língua portuguesa, o correr é uma palavra dentro da frase como uma ação. E por que reverenciou a Jesus, dizendo que Ele era o Verbo? Por quê? Porque dentro da língua portuguesa e na área espiritual, Jesus é a ação. Glória. Aleluia,
de se assentar no jumentinho, Santo, aleluia. sendo recebido pelas multidões em Jerusalém. A sensação daquele momento era Jesus. O foco aqui da multidão não era uma, duas, três, 10 pessoas, não, multidão, irmão. Estavam visando em Jesus. Aí Jesus poderia muito bem fazer o quê? A multidão veio só para me ver, porque lembrou lá que eu ressuscitei a Lázaro. Aí poderia levantar o narizinho, dizer: eu sou Jesus, eu ressuscito, a multidão vai me receber, vou pegar uma carruagem, vem aí meu exército, vem multidões, vem atrás de mim. Glória! Mas não, pega um jumentinho, Meu Deus. se assenta e é recebido em Jerusalém. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual as pessoas até certo ponto é humilde, está andando a pé ou de bicicleta, glória a Deus e aleluia. A igreja é pequena, Deus seja louvado. Aí Deus abençoa com uma moto ou com um carro, qualquer automóvel, já cresce o narizinho, já empina o narizinho. Enquanto está no carro, está na moto, ou até mesmo pegando ônibus, Deus seja louvado. É humilde com os irmãos, da paz do Senhor todo mundo, mas começou a ter agenda para pregar fora, para louvar fora e voar de avião, já começa a nascer o narizinho, por causa de cargo até certo ponto, com tão cargo ou sem cargo nenhum, é humilde, da paz do Senhor todo mundo, se ajuda no meio dos irmãos, mas quando cresce um degrau de patamar de cargo, vai ser levantado a diácono, presbítero, evangelista, pastor, o narizinho já empina, mas Aleluia! devemos conhecer os dois lados de Deus. Glória a Deus! Aleluia. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate também. O mesmo Deus é Espírito Santo. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que humilha também. O mesmo Deus que levanta lá embaixo é o mesmo Deus que joga, que levanta lá em cima. É o mesmo Deus que joga lá embaixo também. O mesmo Deus que acorda, traz a vida ou ressuscita é o mesmo Deus que mata também. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é todo consumidor também. Este é o nosso Deus. Aleluia! Meu Deus. Oh, glória! Obrigado, Jesus. Aleluia. Vai achando que eu espertinho, Deus me abençoou, Deus me exaltou, não preciso dele mais não. Ei, Ele pode tirar tudo aquilo que Ele te concedeu. Ele te abençoou, mas Ele joga a maldição também. Ele te concedeu a bênção, mas Ele pode tirar tudo de você também. Glória. Seja mais grato a Deus. Não deixe o nariz empinar por coisas materiais da face desta terra. Aleluia! Deus amado, aleluia. E assim aquela multidão entendeu depois o porquê daquilo dali. E vieram os fariseus a falar: que proveito tem isso daí? Que proveito de assentar no jumentinho? Aí vem esses bobões aí dessa multidão jogar pedaço de ramos, de palmeiras, para receber a ele, sendo que ele está no jumentinho. Ei, a humildade também é reverenciada. Glória a Deus! Às vezes o foco, é naquele que tem nome, que tem renome, que tem grandes conhecimentos, mas às vezes Deus opera nas mínimas coisas, mais nas mínimas coisas do que nas grandes coisas. Em comparações, muitas das vezes a igreja é grande e as pessoas querem isso: igreja grande, igreja cheia de vidros, cheia de brindex. Mas do que adianta a boniteza, a aparência, sem ter a presença de Deus? Glória a Deus! Aí às vezes se encontra-se numa igreja pequenininha, apertada. Às vezes Deus desce mais com o azeite, com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade na igreja pequena. E a
multidão. O que fala não é a igreja bonita, mas o que fala, independentemente do tamanho da igreja ou da aparência do ministério, o que fala é ter a presença de Deus. E se a presença há cura, se a presença há milagre, se a presença há poder, se a presença há renovo, se a presença há poder de Deus, se a presença, a glória desce dos céus sobre os vasos. Aleluia! Ô, glória! O que fala é a presença. Grande Deus. A presença é primordial. E essa palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, que o Espírito Santo vem permanecer palestrando em cada coração, em cada mente, pessoalmente, e assim agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a